Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Eu, professor Hugo, do município de Piraquara, estou aqui novamente para dar um suporte para vocês ali nessa parte de Física. Conceitos que estaremos abordando hoje, um pouquinho de movimento circular uniforme e também estaremos trabalhando um pouco aqui sobre o conceito de gravitação universal, ok? Então vamos dar uma olhada, vamos à nossa tela? Então assim, ó, a primeira caracterização que temos ali do movimento circular uniforme, definido também como MCU, pessoal. Então você vai ter aqui uma trajetória cíclica, então ele sempre vai estar fazendo esse componente. E o que vocês conhecem que faz esse tipo de movimentação? Pode ser uma bola quando ela está deslizando, pode ser, por exemplo, a roda de uma bicicleta, a roda de um veículo, uma roda gigante que você tem. Então assim, você consegue estar trabalhando com essa caracterização. Dentro desse componente, até quis dar um destaque para vocês aqui com engrenagem. Ué, mas engrenagem, aonde que a gente usa isso? Para você estar pedalando, por exemplo. Não adianta nada você estar pedalando ali que nem louco se não tiver uma corrente que vai fazer a conexão das engrenagens. Então assim, aí você vai ter a transferência da sua movimentação que vai ser passado para os pedais, vai ser passado pela corrente, transmitido para a roda de trás, aí gera a movimentação. Mas assim, só ter a corrente não adianta, você tem que ter uma catraca, que é uma engrenagem que tem esses dentinhos, por onde vai ser acoplada a corrente que você vai conseguir estar fazendo a movimentação, ok? Então isso é uma caracterização que você vai ter. Ué, mas então a bicicleta trabalha com movimento circular? Não tenha dúvida que sim, certo? Qualquer coisa que se organize de maneira cíclica acaba trabalhando com isso. Ah, então isso quer dizer que na minha casa eu posso ver mais coisas? Claro, você pode ver a ideia do funcionamento de uma batedeira, você pode ver a ideia do funcionamento de um liquidificador, que vai estar trabalhando com essa mesma conceituação, ok? Então assim, ó, isso é para a gente estar começando a ideia do movimento circular uniforme. Então vamos à próxima tela. Então temos aqui, gente, MCU, que é as iniciais que a gente vai ter de movimento circular uniforme. Tem aceleração? Galera, tem. E essa aceleração é chamada aceleração centrípeta. O que a gente vai ter dentro desse conceito? Então, percebam ali que você vai ter. Então, imagina que você pega, por exemplo, ali um barbante. Nesse barbante esteja vinculado com ele, por exemplo, ali uma pedra que você amarre e daí você começa a fazer essa movimentação. Conforme você for aumentando a tua velocidade, então você vai esticar bem aquele barbante e a pedra vai estar fazendo esse movimento. Aonde que vai ter o centro de força? É você que vai estar no centro da trajetória fazendo essa movimentação. Então assim, a tendência é sempre você ter uma aceleração que vai manter esse objeto em órbita, vamos dizer assim, que ele vai estar fazendo essa movimentação circular, ok? E se você cortar essa movimentação, o que vai acontecer? Essa pedra vai sair voando. Para onde que ela vai sair voando? Para onde tiver o vetor velocidade apontado, certo? Então assim, se você está fazendo esse movimento e você solta nesse ponto aqui, a partir desse movimento, esse deslocamento vai ser para cima. Você passou, fez esse movimento nesse ponto que você soltou, então ele vai fazer o movimento para a direita de vocês. Se tiver nesse ponto aqui, a partir dessa movimentação, esse objeto vai diretamente para baixo. Se tiver aqui nesse ponto, para a gente estar fechando esse ciclo, ele vai fazer essa movimentação aí que estará à esquerda de vocês, certo? Então, temos isso como referência. Ué, professor, mas aonde que a gente consegue perceber isso? Olha o detalhe, galera, que vocês podem pegar como referência. Quando vocês estão numa BR, por exemplo, você passa por debaixo do viaduto e você vai ter que fazer aquele retorno para você passar por cima do viaduto, vocês já perceberam que por mais que você esteja sentadinho, bem sossegadinho, você vai fazer, por exemplo, a curva para a direita, você dá aquela leve ida para a esquerda, isso é porque você está sujeito a uma aceleração centrípeta, certo? Então isso é a caracterização que você vai ter do movimento. A tendência é o que a gente chama de escapar pela tangente. Se o seu veículo, por exemplo, tiver com o pneu careca, então assim, você tem uma chance muito maior de estar escapando nessa curva do que com o pneu vamos dizer assim, novo e o carro bem alinhado. Se tiver com chuva, numa circunstância dessa, com o pneu novo é tranquilo, com o pneu careca é mais complicado. Pode dar margem para acidente. O que vai acontecer? Você nunca vai escapar dessa curva para dentro da curva e sim para fora. Por isso que você vai perceber, até pelo padrão que são organizadas essas rodovias, que assim, numa curva para a direita, por exemplo, a pista ela não vai estar assim retinha, ela vai estar levemente inclinada.
Por quê? Para ajudar você a não estar ficando tão sujeito a esse tipo de aceleração. É uma margem que você acaba utilizando com essa inclinação que até a gravidade dá uma força para você, beleza? Então assim, fica a dica para vocês lá. Então assim, ó, mas também não entre chutado nesse tipo de curva que não vai dar boa. Sempre respeitem os limites de velocidade. Então assim, ó, vamos à próxima tela, para a gente estar dando mais uma olhadinha ali também. Então, olha o que a gente consegue estar trabalhando com isso. A gente vai ter duas grandezas que estarão aparecendo para vocês ali. Uma delas é definida como período T, que a gente vai ter ali, que é o tempo que você vai ter ali, que esse componente consegue estar fazendo essa movimentação. E também teremos a frequência. A frequência é o número de voltas que você vai ter, nesse caso aqui, é definido por intervalo de tempo. Ué, mas professor, eu consigo estar trabalhando com a ideia da frequência, do período, alinhando e organizando? Vamos com calma, vamos tentar entender como que funciona isso. Pessoal, a frequência, por exemplo, você vai ter um número de repetições de dada circunstância em um determinado intervalo de tempo. Vamos analisar o caso de vocês, estudantes, quando vão em período regular para a escola, quantas vezes por semana vocês vão para a escola? Vocês vão 5 dias? Em 7. Opa, então a frequência é 5 em 7, que você vai ter aí, certo? Se você for analisar, por exemplo, colocar a mão no seu peito, você vai perceber o teu batimento cardíaco. Aquilo é o quê? Frequência cardíaca que você vai ter. É o número de vezes que você vai ter batimento do seu coração por unidade de tempo que você vai ter. A mesma coisa você acaba trabalhando com o conceito de um beija-flor, que é assim, uma das aves menores que você tem, que ele consegue estar mantendo uma estabilização. Uma estabilização que ele consegue estar mantendo no ar, ele fica parado no ar. Mas como que ele fica parado no ar? Porque a frequência de batimento das asas dele é muito ampla. E assim, ele está num movimento muito rápido, só que a gente vê basicamente ele paradinho. Isso é o conceito de frequência, que você acaba trabalhando. E o tempo que a gente vai ter ali, ou período, então vai ser o tempo necessário para que determinado componente venha a ocorrer. Então assim, ó, vamos dizer assim, o período que você vai ter pode ser um tempo de alguma coisa. Por exemplo, o tempo que você demora para fazer uma viagem da sua casa até o litoral, ou o tempo que você demora para fazer da sua casa até a sua escola, ou a casa de um amigo, a panificadora, então você consegue estar definindo isso. Então isso é o período que você vai ter que você está fazendo uma determinada ação, certo? Ela pode ser muito repetitiva ou não. Muito repetitiva é o caso do teu batimento cardíaco, seu piscar de olhos, então você consegue estar trabalhando com essa composição. Então depende um pouco da forma que você vai estar analisando, ok, pessoal? Então assim, definiçãozinha prática e simples para que vocês estejam lembrando sempre disso, ok? Então vamos dar sequência aqui, pessoal. Como que a gente consegue estar relacionando esses componentes? A gente vai ter assim, que um é o inverso do outro. Então assim, ó, o período é o inverso da frequência. Da mesma maneira que se eu inverter esses componentes, a frequência é o inverso do período. Então assim, a gente consegue estar trabalhando nesse componente. Ué, mas como que vai ficar então a definição que a gente vai ter ali da frequência? Vamos trabalhar com as unidades do Sistema Internacional. Ó, 1 sobre o tempo. O padrão de tempo, vocês lembram? Vimos em aulas anteriores. O padrão de tempo é segundo. Então 1 sobre segundo, temos uma unidade de medida específica para isso, que é definida como Hertz, que você vai ter ali, certo? Então isso vai estar definindo assim a sua frequência de movimentação, ok? Então vamos na sequência aqui. Nessa ideia, pessoal, que temos ali, então temos também a ideia da velocidade angular. Se o movimento é cíclico, então você vai ter uma velocidade, e essa velocidade não é representada pela letra V, e sim por uma letra grega chamada de ômega. E o que acontece assim? É esse Wzinho mais gordinho que você tem ali. Então, nessa ideia, o que você vai ter ali? Você vai conseguir analisar o deslocamento que esse móvel está fazendo em função do tempo. Ué, mas esse deslocamento é a distância percorrida? Não. É ângulo percorrido por função do tempo, certo? Então assim, lembre que a gente não está trabalhando com deslocamento, a gente vai estar trabalhando com movimentação circular. Você vai ter um eixo fixo e esse cara vai estar rotacionando ao redor desse eixo fixo. Então assim, você vai estar vinculando isso com o ângulo de referência, certo? Mas assim, professor, como que a gente consegue estar organizando? Então assim, ó, dentro dessa temática, pessoal, o que temos ali? Então olha ali a nossa tela. A frequência angular pode ser escrita em termos de frequência do período do movimento. Para isso, precisamos considerar que um giro completo, o deslocamento angular é de 360 graus, ou 2π radiano. Pessoal, são situações equivalentes. 360 graus é uma volta completa, porém vista em graus, certo? Quando você vai estar trabalhando com 2π radiano, também é uma volta completa, mas
com outro ponto de observação, certo? Mas é equivalente. Lembra que em aulas anteriores eu falei para vocês ali que uma nota de 20 você pode substituir por 2 de 10? Dá de boa, tá tudo certinho. Então, isso é a caracterização que você vai ter ali, ó. E olha o que ele fala ali. E o tempo gasto em uma volta completa corresponde justamente ao período T do movimento. Então, assim, ó, olha o que temos ali para a gente estar trabalhando, são as equações que a gente consegue estar representando. Aonde aqui, ó, então o deslocamento que a gente vai ter definido por ômega é 2π. Ué, mas por que 2π? Porque é uma volta completa, certo? Divididos pelo tempo. Então, assim, por intermédio disso, você consegue estar fazendo a definição que você vai ter dentro dessa correspondência. Ah, mas eu posso colocar direto desse jeito, 2π divididos por t? Ou eu tenho que colocar aqui 2π vezes 1 sobre t? Gente, tanto faz como tanto fez, vai dar na mesma. Veja qual a forma de representação matemática que você prefere e utilize ela, vai dar na mesma, certo? Mas assim, lembram lá que em alguns slides anteriores a gente acabou verificando que 1 sobre t eu posso chamar de frequência? Olha como que essa equação pode aparecer para a gente também, certo? Então, assim, são equações, pessoal, que são equivalentes, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está pegando a referência a partir do tempo e aqui a gente está pegando a referência a partir da frequência, beleza? Mas são equivalentes, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, nessa caracterização que a gente vai ter, e percebam que a gente vai ter relação, então, entre a velocidade angular e linear. Então, a gente já vai trabalhar com isso em movimentação. Se eu tiver, por exemplo, um raio de trajetória, eu posso pegar uma roda, e essa roda dessa bicicleta pode estar em deslocamento. Então, a gente consegue estar trabalhando com o conceito de velocidade linear também, certo? Então, isso são caracterizações que a gente consegue ter. Então, aqui, ó, eu vou deixar um exercício para a gente dar uma olhadinha aqui, e daí a gente já retorna com a resolução deles ali. Então, vou dar um tempinho para vocês copiar e daí já trabalhamos juntos essa sequência.
Então vamos à leitura do nosso problema. Fala-se ali, ó, uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Sabendo que o raio da roda d'água é de 0,5 metros e utilizando π igual a 3, determine a velocidade linear da roda em metros por segundo. Muito bem, olha as opções de resposta, vamos então ao nosso desenvolvimento. Analisando numa primeira etapa que a gente vai ter aqui, pessoal, o nosso primeiro passo, então eu preciso determinar a velocidade angular desse componente. Bom, lembrando que temos que a nossa velocidade angular, pessoal, que a gente vai estar trabalhando ali, é ômega, que a gente acabou de ver, é igual a 2π dividido pelo tempo, que é o período. Por que eu vou optar por essa equação e não colocar frequência? Porque lá no enunciado ele vai estar trabalhando com o termo temporal, olha ali, 25 segundos, certo? E assim, vamos substituir esses dados na equação. O 2 já está aqui da fórmula mesmo, o π eu vou trocar por 3, o t eu vou trocar por 25, mas percebam que aqui na nossa desenvoltura da resolução aparece esse número 8, mas por que está aparecendo o número 8? Porque na verdade esse período de movimentação não é de uma volta, e sim de 8 voltas, que está aqui no enunciado, ok? Então a partir dessa caracterização, pessoal, a gente evolui, multiplica todos os componentes de cima, 8 vezes 2 vezes 3, e no final das contas dividimos então por 25. Ao fazer isso, chegamos então ali na nossa velocidade angular, que ela equivale a 1,92 radianos, certo? E agora para a nossa segunda etapa, pessoal, precisamos estar trabalhando ali com a velocidade linear, que vamos entender de onde que ela vai. Então me acompanha aqui na lousa. Então vamos dar uma olhada ali, pessoal. A nossa velocidade que vimos ali em aulas anteriores é divididos ali, ó, por ΔS, que eu vou ter aqui, divididos então por ΔT, certo? Então isso é a caracterização que a gente vai ter. O deslocamento que a gente vai estar trabalhando, pessoal, é definido ali, ó, por 2πr, certo? Isso é a margem de deslocamento que a gente vai ter. E o período é o tempo de deslocamento. Mas, professor, como que eu vou estar organizando essa ideia da velocidade angular juntamente com a velocidade linear? Percebam, pessoal, ó, 2π divididos por tempo é a velocidade angular que a gente vai ter ali. Então assim, ó, determinamos a velocidade linear de deslocamento que a gente está acostumado a fazer numa bicicleta, num veículo, por exemplo, como a velocidade angular vezes o raio, certo? Então assim, essa equação, ela não surgiu do nada, ela foi desenvolvida. E a partir desse componente que é o que a gente vai observar agora. Então vamos retomar nessa segunda etapa do problema ali. Fazendo essa retomada, pessoal, percebemos ali então, olha, o que vai acontecer? A equação que eu acabei de deduzir com vocês é o que a gente vai estar utilizando. Então, velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. Então, a minha velocidade V, eu não sei quanto vale, mas a minha velocidade angular, a gente acabou de determinar que ele vale aqui, ó, 1,92. E vamos trabalhar multiplicando pelo raio. Aonde que está o raio? Está lá no enunciado, 0,5 metros. Perceba que já está em metro, então está tudo certinho. Multiplicando esses componentes, 1,92 vezes 0,5, temos então 0,96 metros por segundo. Dentre as alternativas, então, temos a letra A como referência, ok? Pessoal, então isso é uma caracterização, uma abordagem ali do movimento circular, ok? Pessoal, então assim, ó, agora a nossa próxima etapa da aula, que estaremos trabalhando, vamos entrar um pouquinho ali no aspecto da gravitação universal. Primeiro componente, o que é a gravidade? Se eu pegar, por exemplo, esse giz e soltar, o que vai acontecer? Ele vai cair. Se eu soltar 1 milhão de vezes esse giz, essas 1 milhão de vezes ele vai cair. Então alguma coisa vai estar puxando para baixo, e essa alguma coisa é o quê? É a gravidade. Pessoal, aqui você não pode ser incrédulo, não é porque você não vê um componente que ele não exista. E é o que a gente tem, que é a gravidade. Você não enxerga a gravidade, entretanto você vê os efeitos dela. Você não enxerga, por exemplo, um elétron se deslocando, mas você sabe que se você bater no interruptor da sua casa vai acender a sua luz. Então assim, não é porque você não vê que não existe, certo? Então vamos bem com calma nisso aqui. Então assim, ó, a ideia da gravidade, pessoal, é uma característica que você vai ter de atração de objetos. Então assim, isso a gente vai ter esse fenômeno orientado para objetos de grande escala, grande porte, como por exemplo, satélites naturais, planetas, estrelas, galáxias, estaremos trabalhando com isso. Então, isso é o conceito da gravidade que a gente vai ter em atuação. Então, assim, ó, na Terra, por exemplo, temos essa caracterização da gravidade, a gravidade local. Ah, mas se a gente for analisar, por exemplo, na Lua, a Lua tem gravidade? Tem. É igual à da Terra? Não, é diferente. No Sol, tem gravidade? Tem.
É igual ao da Terra? Não, é maior. Então assim, a gente consegue estar trabalhando com essas correlações. Então isso dá as características que você vai ter ali, que é a força de atração entre um objeto até o centro da estrutura. Essa estrutura pode ser o quê? Satélite natural, pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser uma galáxia. Então assim, depende do que você vai estar analisando, ok? Então assim, para a gente pegar esse componente, diversas pessoas desde a Grécia Antiga buscaram esse fenômeno, mas quem conseguiu definir com uma precisão maior foi Isaac Newton. Então o que ele conseguiu definir ali? Olha o que ele diz na nossa definiçãozinha ali. Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade, onde D é a distância então que você vai ter entre os componentes. Tá, mas o que é essa descrição? Essa descrição que Newton fez é a própria equação que você vai ter ali. E a equação, pessoal, percebam que ela vai estar trabalhando dentro da caracterização. Então assim, os componentes que você tem um pouquinho da história, então mostra, por exemplo, que Newton sempre foi fascinado pelo conceito da gravidade, ele sempre foi curioso, ele sempre quis procurar o porquê das coisas. E assim, ele nunca se baseava assim, satisfeito com a resposta que já tinha. Ele tinha que fazer análise de determinações. Então foi o que ele fez. E por intermédio dessas determinações, ele conseguiu estar analisando esses conceitos, ficando intrigado com a queda de objetos. Então assim, por que isso acontecia? Então assim, dentro desse conceito, ele conseguiu pegar as leis de Kepler, que acabaram vindo anteriormente a ele, e conseguiu fazer uma equação correlacionando a ideia, por exemplo, da distância e das massas. Assim, tem a história que diz que uma maçã acabou caindo sobre a cabeça de Newton. Não foi bem assim. O que acontece é que, na verdade, ele viu o deslocamento, por exemplo, dessa fruta caindo e ele quis analisar o porquê que a Lua, por exemplo, não caía sobre a Terra. Aí ele fez análise, se você pegasse, por exemplo, um componente e tivesse um canhão, tivesse uma quantidade X de pólvora, você dispararia, esse projétil ia uma certa distância. Mais pólvora, esse projétil ia uma distância maior. Com uma quantidade infinita de pólvora, o que aconteceria? Esse objeto na explosão entraria em órbita. Então foi isso que ele começou a estar analisando, velocidade orbital. Então assim, a equação que ele havia descrito, ele fala exatamente isso. O produto das massas, pessoal, vai ser diretamente aplicado na força. Já a distância é inversamente proporcional. Mas como que a gente consegue fazer essa correlação? Então assim, vamos voltar no exercício anterior, só para a gente fazer uma definição, pegando essa equação aqui como referência. Pessoal, vamos travar a distância da sua casa, por exemplo, até a sua escola. Se você for muito rápido, por exemplo, até a sua escola, isso quer dizer que o tempo de deslocamento foi pequeno para você fazer, então, essa caracterização. Agora, se você for naquele dia que você não estiver tão afim de caminhar assim, se for bem sossegadinho, meio que se arrastando, o que acontece com o tempo? Vai aumentar. Então assim, a distância da sua casa até a sua escola, ela é fixa. O que vai mudar é a velocidade que você vai estar fazendo esse deslocamento e o tempo que isso vai demorar. Então isso aqui justifica o conceito que a gente fala de grandezas inversamente proporcionais. Se aumentar o tempo, reduz a velocidade. Se aumentar a velocidade, reduz o tempo. Esse componente aqui é fixo, certo? A mesma coisa conseguimos perceber ao longo dessa equação. Então aqui, as massas desses componentes ali, eles vão ser fixas. Agora, conforme a velocidade que você vai ter de orbitação, se fica maior, se fica menor na sua trajetória, isso vai estar intensificando na nossa força, ok? Então isso é uma caracterização que temos dentro desse conceito, ok? Então vamos dar uma olhada em alguns detalhes aqui. Então eu trouxe algumas questões para vocês, para estarmos discutindo. Então vamos dar uma olhada nessa questão 2.
Bom, pessoal, questão 2. Olha ali, Universidade Federal de Minas Gerais. Olha o que ele fala ali. 3 satélites, 1, 2 e 3, movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra. O satélite 1 tem massa m, satélite 2 e 3 tem massa 2m, cada um. Os satélites 1 e 2 estão em uma mesma órbita de raio r e o raio da órbita do satélite 3 é a metade da órbita, então ele está mais próximo. Seja F1, F2 e F3 módulos das forças gravitacionais da Terra sobre, respectivamente, os satélites 1, 2 e 3, considerando essas informações, é correto afirmar que. Então vamos dar uma olhada. Pessoal, percebam quem que está mais perto. Vai ser o nosso satélite 3 aqui, certo? Os mais afastados é 1 e 2. E a relação que a gente vai ter aqui, dentre esses satélites que a gente pega como referência, o satélite 3 tem uma massa que equivale a quanto? Equivale a 2m. Opa, então a massa dele é grande, ele está mais perto, a força gravitacional é mais intensa, certo? Então a força que a gente vai ter ali 3 acaba sendo maior, ok? Quando a gente vai comparar os outros dois componentes que estão à mesma distância, quem tiver a maior massa nesse conceito vai ter a maior força gravitacional de atuação sobre ele. Então assim, como que vai ficar a representação? Então, a força no componente 3 é maior que a força no componente 2, que é maior que no componente 1, então vamos ter que a nossa resposta aqui acaba sendo a letra C. Ok, pessoal? Tranquilo esse componente aí? Então, vamos à nossa próxima questão ali, certo? Mais um tempinho para vocês copiar.
Vamos lá, então. Questãozinha da PUC de São Paulo. Ó, a intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é definida por F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, ou seja, 2 vezes a massa da Terra, 2 vezes a massa da Lua. E se a distância que separa fosse reduzida à metade, a força seria d. Então vamos dar uma olhada onde F é a referência. Vamos pegar a equação da gravitação universal, certo? F igual a gmm divididos por d ao quadrado. Vamos acrescentar esses adicionais, dobrando a massa da Terra, que eu vou representar dmzão, dobrando a massa da Lua, que eu vou chamar de mzinho, e reduzindo pela metade a distância, que eu vou fazer aqui d divididos por 2, isso elevado ao quadrado. Aqui em cima, pessoal, eu só vou reorganizar, ó, 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4, certo? Na parte de baixo, eu vou colocar d elevado ao quadrado, que vai dar d ao quadrado, e na parte de baixo, 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Então, olha a forma que vai ficar a resolução. Detalhe, apareceu uma fração tripla. Pessoal, eu posso trabalhar com uma fração tripla? Faz o seguinte, a fração principal que você tem tem esses dois componentes. E tem um terceiro que está sobrando, que é o 4. Então, esse 4 ele não pode ficar dividindo, você vai jogar ele para cima multiplicando o componente, quem está lá na primeira linha da fração. Então, olha como que vai ficar. Vai ficar ali, então, 4 vezes 4. E percebam, g, m e d ao quadrado está se mantendo de maneira constante, certo? O que a gente vai ter ali? Ao fazer 4 vezes 4, isso aqui vai dar 16. Perceba, o componente inicial da equação aparece aqui, ó. É a mesma coisa. O único detalhe que vai aparecer é que essa intensidade de força é 16 vezes maior. Temos então como resposta então ali a nossa letra A, ok? Então isso é uma caracterização que você vai ter. Aqui o que é importante é você saber trabalhar com frações, beleza? Então dê uma olhadinha nisso com bastante atenção para que você consiga estar chegando com êxito na resposta. Vamos à nossa próxima e última questão.
Pessoal, então vamos lá. Olha o que ele fala ali. Ó, qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Pessoal, aqui eu tenho um desenho que eu acabei fazendo, até para estar reforçando a ideia da questão, pegando o nosso planeta ali como referência. Então, 5 satélites de base. O mais perto do nosso planeta, satélite E. O segundo mais próximo, D, depois C, B e A. Certo? O que a gente vai ter de intensidade de força? Ela é mais intensa em quem está mais perto ou quem está mais longe? Lembra, quem está mais perto a intensidade é maior. Então, é maior no E, que é o que tem a intensidade muito mais ampla. Depois esse quem? O D, depois o C, depois o B, depois o A. Então, nessa crescente, a força de atuação vai ser maior em quem? Vai ser em E. Então, busca aqui nas informações aonde o E que está lá em cima. Então, temos aqui na letra B e na letra E, certo? Ou a resposta A, C e D já conseguimos descartar. Depois, o que a gente vai ter nessa tendência? A gente vai ter ali D, depois C, depois B, depois A. Percebam lá naquele cantinho, o E, ele está meio disforme, está muito próximo à intensidade que você vai ter de força do E e do D. Então, assim, não é tão próximo assim. Então, dá uma variada ampla, que é o que a gente vai ter como resposta correta aqui, então, a letra B, ok? Bom, pessoal, eu venho agradecer vocês, mais uma vez, por mais uma aula. Vimos nesse correspondente ali o movimento circular uniforme e vimos também o aspecto da gravitação universal, ok? Pessoal, era isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima!